nós vamos continuar aqui o nosso estudo sobre as festas fixas, as solenidades do Senhor, descritas no capítulo 23 do livro de Levítico. Nós já consideramos nas mensagens anteriores um pouco acerca desse capítulo, do contexto do livro de Levítico, também acerca da solenidade do sábado e também sobre a solenidade da Páscoa. E hoje nós vamos seguir aqui a leitura do capítulo 23, pensando um pouco acerca desta próxima solenidade, a festa dos pães asmos. É bom sempre lembrarmos, que nós falamos um pouco acerca do sábado, que aponta para o descanso que o crente tem em Cristo Jesus, aponta também para aquele repouso eterno, descrito em Hebreus capítulo 4, que nós haveremos de gozar para toda a eternidade, como uma bênção conquistada pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falamos também um pouco acerca da Páscoa, que fala da obra do Senhor Jesus Cristo, ele que foi o Cordeiro Pascal, sacrificado por causa do nosso pecado. É a obra da redenção das nossas almas, que Cristo realizou por nós, o justo morrendo no lugar dos injustos, o puro, santo, aquele que era imaculado, entregando a sua vida, o seu corpo e o seu sangue naquele madeiro em favor de nós, pecadores imundos. Então ele é o Cordeiro Pascal, que efetuou por nós a obra da nossa redenção, nos livrou da escravidão do pecado, nos enxertou pela sua misericórdia e graça na família celestial, a família do nosso Deus. E nós vamos continuar aqui a leitura do capítulo 23 do livro de Levítico. Levítico capítulo 23, verso 1 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, nós vamos parar a nossa leitura aqui no verso 8. Nós lemos aqui falando acerca dessas festas com tempo determinado, um encontro do Senhor com o seu povo em data bem definida, a festa dos pães asmos era seguinte à festa da Páscoa, que nós consideramos na última oportunidade. Então, essa festa, ela se iniciava bem depois, imediatamente depois da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era realizada num dia, como nós consideramos, como diz o nosso texto aqui no dia 14 do mês, no primeiro mês, no mês de Abib, no virado desse dia, no crepúsculo da tarde, iniciava-se a Páscoa do Senhor. E terminado esse dia, 14º dia do mês, dava-se início então à festa dos pães asmos. Logo ao poente desse dia, o dia dos judeus, se iniciava por volta das 18 horas, quando o sol se põe, daí começa-se um dia. Então a festa da Páscoa iniciava-se no dia 14 do primeiro mês, e no início do 15º dia iniciava-se então essa festa, a festa dos pães asmos, que tinha duração de 7 dias. Em 7 dias os judeus eram convidados, pela palavra do Senhor, a comer apenas pães asmos. E nós vamos tratar com mais detalhes dessa celebração. O texto aqui é um texto resumido, é apresentado aqui no capítulo 23 de Levítico, apenas um cronograma, mas nós conseguimos considerar detalhes dessa festa do livro de Êxodo e também do livro de Números.
no livro de Números, no capítulo 28, e no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler ali alguns versos acerca dessa festa, um trecho que traz um pouco mais de detalhes acerca dessa solenidade do Senhor, né? Aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que o capítulo 12 do livro de Êxodo também trata acerca da Páscoa. Os judeus ainda estavam no Egito e o Senhor concedeu a eles ali a Páscoa. E seguindo a leitura do capítulo 12 do Êxodo, nós vemos acerca da festa dos pães asmos. Verso 15 diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outras santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas postes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, o Senhor, ali mesmo no Egito, concedeu a eles esse dia. A cronologia aqui desse capítulo mostra que imediatamente após a Páscoa, essa cerimônia que foi concedida ao Senhor aqui, aos judeus, e como nós conhecemos do livro do Êxodo, eles observaram essa cerimônia e o Senhor libertou eles daquela condenação do destruidor que passou a noite ali, quando contemplou o sangue passado sobre os umbrais, sobre as vergas das portas, né? E no dia seguinte eles foram libertos. Por isso diz aqui que eles deveriam relembrar disso, porque eles foram libertos e o Senhor concedeu a eles essa festa e eles deveriam observar, né? E deveriam, durante esses dias, comer apenas pães asmos, pães sem fermento, né? Nós vemos aqui: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Passada a Páscoa, de acordo com o capítulo 12, né? Nós sabemos mais para frente aqui, no capítulo 13, passada a Páscoa, eles foram libertos da escravidão do Egito e começaram a sua trajetória à terra prometida. Por isso que nós lemos dessa forma aqui em Levítico 12. É interessante pensar nessa sequência, né? O Senhor livra o seu povo da escravidão do Egito e concede a eles 7 dias para que eles tomassem apenas de pães asmos. Nós vamos falar um pouco acerca do significado dessas coisas, né? O que essas coisas apontam. E nós vamos perceber a clara tipologia, né, entre essa solenidade e a vida do crente. Então, a Páscoa era observada ali a necessidade de se matar um cordeiro, era um ato singular. A Páscoa era considerada uma festa de um dia só, né? Nós vamos ver que há diversas festas que são consideradas festas de apenas um dia, como o grande dia da expiação, a festa dos Pentecostes, a festa das primícias, né? Elas apontam para marcos, para coisas grandiosas. E Deus fez, né? Como nós pensamos na festa da Páscoa, na semana passada, nós vimos que ela de alguma forma aponta para a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né?
é um ato determinado de Deus, uma realização grandiosa que Deus fez, né? E as festas que têm uma observação um pouco mais prolongada, como essa festa que nós vamos tratar hoje, elas apontam para bênçãos que Deus nos concedeu, né? É como que o desfrutar dos efeitos dos marcos grandiosos que Deus fez, tipificados nas demais festas, né? Então, a Páscoa é um tipo de uma festa que tipifica a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Agora, a festa dos pães asmos, ela meio que aponta para um curso, uma trajetória, né? Em que o salvo, aquele que foi remido, né? Vamos usar essa tecnologia, fica melhor, né? Ele passa a desenvolver, né, um caráter em consonância com a obra que ele remiu, né? Essa festa também fala um pouco da comunhão que o crente pode ter com Deus, baseado na obra da redenção, mas também em viver em santidade e em verdade, de acordo com o chamado que ele recebeu por parte de Deus, né? Então, o sangue de Cristo é o fundamento, é a base de toda a verdadeira comunhão que o homem pode ter com Deus. Não é possível ter comunhão sem ter encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem reconhecer como suficiente e plena a obra realizada pelo Cordeiro Pascal, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa tem que se identificar e se alimentar dessa obra, né, realizada pelo nosso Salvador. O Cordeiro sacrificado digamos por assim dizer, o início, o fundamento, a base que o homem tem que estabelecer se ele quer ter comunhão com Deus. Ele é o único meio pela qual a comunhão ela é restabelecida e ela é mantida, né? A comunhão que nós temos com Deus não é fruto dos nossos esforços, né? É fruto da obra de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, realizada uma vez e continua a ser mantida por essa obra gloriosa que Ele fez em favor de nós. Mas isso não significa que nós não devemos viver uma vida em consonância com a vontade de Deus, em santidade, uma vida plena, pura, uma vida em busca de praticar as ordenanças e os preceitos estabelecidos por Deus. E a solenidade dos pães asmos aponta para essa verdade, né? Como que nós devemos nos limpar do fermento, dia após dia, a fim de viver uma comunhão plena com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 5, nós lemos o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 5. Diz assim o verso 6: Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse trecho é muito interessante, né? Nós somos, como nós lemos aqui no verso 7, né? Nós somos nova massa. Nós somos massa sem fermento, porque Cristo, como Cordeiro Pascal, morreu por nós. Quando nós consideramos a nossa velha natureza, nós sabemos que nós, por natureza, somos pecadores, herdamos isso de nosso pai Adão. O primeiro homem a pecar e por meio dele, né, repassar essa natureza pecaminosa a toda criatura, né? Nós somos então por natureza pecadores, vivemos uma vida em pecado, nós nos agradamos espontaneamente, por dizer assim, de pecar, porque isso
é algo natural, mas quando nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos livres, libertos dessa nossa escravidão à natureza que nós temos. E nós lemos aqui que, de alguma forma, né, esse texto fala que o fermento como que tipifica o pecado. Né? O homem ele é condenado por pelo menos um pecado que ele possa praticar. Né? E nós lemos aqui que um pouco de fermento leveda a massa toda. Né? Diante de Deus nós somos pecadores. Nós praticamos apenas um pecado, que é aos olhos dos homens, né, considerado um pequeno pecado, né? Mas como nós lemos aqui que um pouco de fermento leveda a massa toda. Nós somos pecadores por praticarmos um pecado aos nossos olhos pequenino, da mesma forma que nós somos pecadores quando nós praticamos um pecado aos nossos olhos de grandes proporções. Né? Mas em Cristo nós somos nova massa sem fermento, porque a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Então nós somos em Cristo nova massa, nós somos massa sem fermento. E por isso nós devemos celebrar a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e verdade. Então nós devemos viver a nossa vida cristã distantes da maldade e da malícia, buscando sempre em Cristo, na sua palavra, e sob direção do Espírito Santo, uma vida em sinceridade e em verdade, para se perceber da gravidade do fermento. Né? Nós podemos também usar o livro de Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ver que, como nós já lemos em Êxodo 12, não deveria haver fermento. Né? Em Êxodo 13, a coisa fica ainda mais clara. Né? Nós vemos aqui no capítulo 12, verso 19: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Verso 20: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Agora no capítulo 13 do livro de Êxodo, nós lemos assim: verso 6: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerá pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele dia contarás a teus filhos, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então, não poderia haver pão levedado na casa dos judeus. Era uma ordenança clara do Senhor. Eles não poderiam encontrar em todo o território fermento, porque o fermento tipificava pecado. E como nós lemos lá em 1 Coríntios 6, né? Um pouquinho de fermento, 1 Coríntios capítulo 5, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Essa noção de fermento como pecado é uma noção comum, né? Fermento como algo que tipifica o mal, né? É comum ao longo da palavra de Deus. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo se referindo ao ensino dos religiosos da época como fermento. Né? Nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 15, assim: preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então o Senhor Jesus Cristo se aproveita dessa linguagem bíblica, né, do fermento, e identifica o ensino daqueles religiosos, os fariseus e do ímpio Herodes, né, como algo maligno.
assim como o fermento que leveda toda a massa. Nós vemos o apóstolo Paulo na carta também aos Gálatas repetindo o que ele já tinha falado aos Coríntios, né? Capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, novamente o apóstolo Paulo emprega essa figura do fermento, né, como algo contaminante, algo pernicioso, algo mal, né? Então, quando nós lemos aqui que em 7 dias os judeus deveriam tomar de pão asmo, pão sem fermento, isso mostra que havia da parte de Deus um convite, mesmo que usando essa figura, né, a uma reflexão acerca da santidade que era necessária. Faz todo sentido, agora eles eram remidos, tinham sido tirados por mão forte do Egito, e o Senhor queria que agora eles vivessem em consonância com a sua própria natureza. Como povo de Deus, como filhos de Deus, eles deveriam se reservar, né? E essa celebração, essa festa, tipificava essa gloriosa verdade, né? Os santos de Deus, em todas as épocas, aqueles que fazem parte do povo de Deus, devem sempre viver uma vida em santidade. Veja que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? E como nós lemos ali no livro de Êxodo, capítulo 12, tanto os judeus como os estrangeiros no meio dos judeus deveriam observar essa solenidade e nas suas casas, seja judeu, seja estrangeiro, não deveria ser encontrado fermento. E isso mostra que a obra de Deus ela tem extensão, aponta para a verdade de que Deus quer salvar pessoas, homens, mulheres, em todas as tribos, em todas as raças. E o seu convite à santidade, um convite amplo, que atinge tanto aqueles que já desfrutam o privilégio de conhecê-lo, podemos pensar, por exemplo, na família dos crentes, dos seus filhos, né? Bem como também daqueles que são estranhos à palavra de Deus, né? Então, todos são convidados a viver em santidade, santidade que é possível pela obra da redenção realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa festa foi dada ali aos judeus quando eles estavam sendo retirados do Egito após a Páscoa. Isso fala da nossa peregrinação como crentes, né? Enquanto caminhamos aqui nessa vida, nós caminhamos buscando viver à luz da vontade de Deus em santidade, como peregrinos, da mesma forma que os judeus caminhavam, peregrinavam em direção à terra prometida. Então, eles estavam no Egito quando receberam aquela recomendação do Senhor em Êxodo 12, mas eles não pertenciam ao Egito, eles eram peregrinos em terra estranha. Assim também nós, os santos de Deus, os crentes em Cristo, somos peregrinos aqui. E nós devemos sempre estar atentos a essa verdade, de que o mundo não é o nosso lar, não é aqui que nós devemos empenhar os nossos maiores esforços. E não é nas coisas desse mundo que deve estar ancorado o nosso coração. O nosso mundo não é aqui, o mundo não é o nosso lar. A cruz de Cristo, a obra da redenção, a obra realizada pelo Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, meio que rompe as ligações que nós temos com este mundo e nos transforma em estrangeiros. Agora, filhos de Deus que caminham alegremente para a pátria celestial. Há um poema que diz o seguinte: peregrinando aqui no mundo, vou para Deus. Tudo vejo moribundo, vou para Deus. Nada pode aqui valer-me, nada aqui satisfazer. Nada deve, pois, deter-me, pois vou para Deus. Nós devemos sempre estar atentos a essa verdade gloriosa, de que nós somos
peregrinos aqui nesse mundo, e nós devemos viver em sintonia com essa natureza que agora nós, como filhos de Deus, temos, né? Nada nesse mundo pode nos valer, nada que pode nos satisfazer, e nada deve nos deter, pois nós somos filhos de Deus, peregrinos nesse mundo. É interessante pensar também que a festa era uma festa que durava 7 dias e ela demandava preparação, porque não deveria haver na casa de nenhum judeu estrangeiro fermento. Imagine você que provavelmente aqueles judeus eles deveriam vasculhar as suas casas, os seus vasilhames, os seus armários, todos os cantos da sua casa, a fim de certificar que não havia ali, de acordo com a ordenança do Senhor, a existência de fermento. Eles não poderiam ter nos seus bares nenhum resquício dessa semente utilizada como fermento. E isso nos ensina que a santidade é algo a zelar, é algo a se empenhar em manter. Nós sabemos, nós vamos ler, né, que nós somos feitos santificados pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 11, nós lemos assim: Primeiro Coríntios capítulo 6, verso 11, diz assim: Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós somos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A santificação é algo que nós obtemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos santifica, Ele nos lava, nos santifica e nos justifica. E feitos santificados por Ele, nós devemos zelar, viver uma vida de total separação das coisas desse mundo, em conformidade com a vontade de Deus. Então a palavra de Deus ela faz várias recomendações a nós, no sentido de nós vivermos uma vida santificada diante de Deus. Nós lemos, por exemplo, na carta aos Efésios, que nós devemos nos despojar do velho homem, Efésios capítulo 4, verso 22. Nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, que nós devemos deixar toda malícia, capítulo 2, verso 1. Nós devemos deixar toda mentira. São coisas que nós praticamos pela natureza que nós herdamos, que nós temos espontaneamente, né? E são coisas que desagradam a Deus. E quando nós somos feitos por Cristo, filhos de Deus, lavados e santificados, né? Nós devemos deixar, né? São recomendações da palavra de Deus que mostram que Deus se preocupa com a nossa santificação, com a necessidade de nós sempre nos limparmos do fermento para viver uma vida em plena consonância com a sua vontade. Então, em momentos de descuido, nós provavelmente caímos em situações que outrora nós praticávamos, né? Mas nós devemos sempre estar cônscios, né, de que a vontade de Deus é a nossa santificação, uma santificação progressiva, um crescimento diário na graça de Deus, né? Independência ao Senhor, em sintonia com as verdades da Sua palavra, de modo que nós possamos glorificar a Deus em todo o nosso proceder. E é curioso pensar que aqui em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala para nós assim no verso 7 que nós devemos lançar fora o velho fermento para sermos nova massa, como sois de fato, sem fermento. E continua o verso 8: Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da
verdade. Então ele faz aqui uma distinção entre velho fermento, fermento da maldade e fermento da malícia, em relação à necessidade de um novo proceder com os asmos, da sinceridade e da verdade. O que seria essa distinção, então, entre fermento velho e fermento novo, né? Será que não nos faz lembrar do fato que existem outras formas de mal, das quais nós, crentes, somos alvo, e que em momentos de descuido, de desatenção, em momentos de fraqueza espiritual, né, nós podemos novamente voltar a praticar? Sim, são, né? São coisas que nós nos deliciávamos quando nós éramos escravos do pecado, né? Inveja, ciúmes, jactância, presunção, são coisas que nós fazíamos, né, quando nós éramos escravos do pecado. Agora, existe também o perigo de cairmos em pecados, mesmo como filhos de Deus, pecados que meio que são inerentes, né, a um filho de Deus, né? O filho de Deus pode se orgulhar por ser filho de Deus, mas no sentido negativo. Ele pode se achar privilegiado, ele pode se achar autossuficiente, ele pode negligenciar pelo fato de ter a salvação eterna garantida pela obra de Cristo, né, em certos aspectos da sua vida, e vir a pecar. Esse seria como que um fermento novo, coisas que nós, como filhos de Deus, privilégios que nós muitas vezes desprezamos, né? Ou que achamos que uma vez em Cristo para sempre, nós damos vazão, lugar à libertinagem, a coisas que não coadunam com a natureza e com o chamado que o crente tem da parte de Deus, né? Então, esse seria talvez um fermento novo, essa distinção que Paulo faz aqui, do velho fermento com o novo fermento, né? Mas nós devemos viver, como Paulo diz aqui, com os asmos da sinceridade e da verdade. Durante 7 dias, os judeus eram convidados a comer pães asmos. Podemos falar aqui que estes são os asmos da sinceridade e da verdade. Então, a resposta do Espírito Santo para essa parte, né, nós devemos conhecer profundamente a verdade de Deus. Nós devemos estudar a palavra de Deus a fim de conhecer todos os desígnios e propósitos de Deus, conhecer as suas recomendações, as suas diretrizes, os seus princípios, os seus caminhos. Nós devemos considerar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a fim de viver uma vida plena, uma vida que agrade a Deus. Então, os asmos da sinceridade e verdade apontam para isso, né? Essa necessidade de nós nos conformarmos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar na sua palavra, né, aprender mais e mais, obedecer a sua palavra, submeter às ordenanças da sua palavra, da mesma forma que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Nós podemos pensar na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 10, o que seria a sinceridade, né? Diz aqui, Filipenses, capítulo 1, verso 10. Vamos ler o verso 9 também, Paulo falando daqueles irmãos ali. E também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É interessante pensarmos aqui que Paulo fala de um progresso. O amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. A vida cristã é como que uma caminhada progressiva, né? E nós somos redimidos, nós somos feitos pela obra de Cristo santificados, como nós já consideramos, e nós somos convidados a viver uma vida em progresso,
O amor que nos foi concedido da parte de Deus em Cristo, ele deve em nós aumentar mais e mais, de modo que nós tenhamos pleno conhecimento e plena percepção, a fim de vivermos as coisas excelentes reservadas por Deus e sermos sinceros e inculpáveis no dia do retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um homem sincero, ele geralmente se entende por um homem honesto, uma pessoa bem intencionada, que faz o que acredita ser certo, mesmo que o seu julgamento esteja errado. A palavra aqui do verso 10 de Filipenses, sinceros, ela quer dizer puro quando vista à luz do sol. Então, é como que no dia de Cristo, quando Ele voltar para nos buscar, todas as nossas ações, todas as nossas intenções, toda a nossa vida cristã, a nossa caminhada após a redenção, será como que confrontada com a luz gloriosa da sua natureza, né? E as nossas obras, e as nossas intenções, as nossas ações, as nossas motivações, tudo isso vai ser exposto claramente diante da sua glória. E será que o Senhor há de encontrar sinceridade em nós, nos nossos corações? Será que há de sermos encontrados inculpáveis diante dele? Esta é a oração que Paulo fazia acerca daqueles crentes ali daquela cidade de Filipos, né? E deve ser também esse o nosso desejo de crescer, de desenvolver, de ganharmos maturidade ao longo da nossa caminhada cristã, desfrutar mais e mais do amor de Cristo por cada um de nós, a fim de que nós tenhamos pleno conhecimento, plena percepção, e sermos encontrados sinceros, inculpáveis, aprovados pelas ações excelentes que nós venhamos a exercer na obra de Deus, né? Agora, 7 dias comendo pães asmos, né? É como que um período de reflexão, um período de contrição, de avaliação, né? Acerca do viver, né? Eles comiam o cordeiro pascal e imediatamente passavam um período de 7 dias, né? No primeiro dia e no último dia desse período, né, havia uma celebração. Eles eram recomendados a não exercer nenhuma obra servil, né? Era um dia em que eles de fato se encontravam com o Senhor e a partir dali se iniciava um ciclo de reflexão em que eles comiam os pães asmos, né? E o crente deve viver sempre em reflexão, confrontar a sua vida com a palavra de Deus, em suas orações, né? Confessar o seu pecado diante de Deus, clamar a Deus a misericórdia, a graça necessária para viver uma vida em santidade, viver uma vida diante dele agradável, né? O crente deve viver uma vida em reflexão, né? Se nós estamos aqui hoje é pela graça e misericórdia de Deus, mas há um propósito em Deus nos conceder graça e misericórdia para estar aqui hoje. Então nós devemos viver sempre uma vida de reflexão. E esse período de 7 dias da festa dos pães asmos aponta para essa necessidade de que nós devemos examinar a nossa vida em relação à verdade da palavra de Deus, a fim de vivermos vidas plenas, santas, agradáveis diante dele. Em Deuteronômio, capítulo 16, até uma expressão interessante ali, falando acerca desses pães asmos como pães da aflição. Diz aqui, Deuteronômio, capítulo 16, verso 3. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerá pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembre todos os dias da tua vida do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã.
falando aqui acerca da Páscoa. Então, esse pão é um pão de aflição. Esse pão ele faz parte da festa do começo ao fim. Há um fardo a se carregar como filho de Deus. Há muitas ofertas nesse mundo, mas como filhos de Deus nós devemos viver uma vida em santidade. E a santidade exige renúncia. A vida cristã não é uma vida de holofotes, como se propõe no meio evangélico dos nossos dias, não. É uma vida de contrição. Quando nós observamos a vida dos servos de Deus, dos grandes homens do Novo Testamento, nós vemos o sofrimento inerente à vida que eles levavam. Mesmo vivendo vidas agradáveis diante de Deus, eram vidas de aflição, de perseguição, de sofrimento mesmo, na obra de Deus. Nós poderíamos pensar acerca do apóstolo Paulo, o tanto que aquele homem sofreu, foi perseguido, o tanto que aquele homem se afligia para ser um exemplo aos demais irmãos, às igrejas locais que eram ensinadas por ele. Então, a vida do crente não é uma vida de holofotes, de glamour, mas é uma vida de restrições. A santidade impõe restrições. Eu gosto de pensar que o livro de Levítico ensina muito claramente acerca de santidade. Talvez um dos livros da Palavra de Deus que mais evidencia essa necessidade de que o povo de Deus tem de viver uma vida santa diante de Deus. Nós lemos, por exemplo, aqui no capítulo 18 do livro de Levítico, bem próximo do texto base do nosso estudo aqui hoje. Levítico capítulo 18, os primeiros versos dizem o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não o fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Veja que Deus estabeleceu barreiras, fronteiras. Eles não deveriam viver segundo os valores e obras da terra do Egito. Eles não deveriam viver segundo os valores e obras da terra de Canaã. Eles deveriam viver de acordo com os preceitos, os estatutos dados a eles por Deus. Isso é santidade. Santidade exige restrição. Ainda no capítulo 19, os primeiros versículos aqui diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E no verso 37 desse mesmo capítulo, capítulo 19: guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Para ser santo, Deus deixou claro aqui aos judeus, ao povo de Deus, que eles deveriam viver segundo os estatutos e juízos que ele lhes havia ordenado. Isso é santidade. Santidade não é libertinagem. Nós somos feitos livres pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos mais sob o jugo pesado da lei, mas nós, como servos de Deus, santificados, devemos viver uma vida em santidade. E santidade exige renúncia, santidade exige restrição, como nós acabamos de considerar. Então, essa festa de 7 dias, a festa dos pães asmos, nos fala dessa necessidade que nós temos, como servos de Deus, de viver uma vida em santidade. O crente remido, ele deve viver uma vida em santidade. Todo crente no Senhor Jesus Cristo deve zelar por viver sob o ensinamento constante da Palavra de Deus e sobre a ação livre do Espírito Santo no coração, na consciência, para que ele viva uma vida em sinceridade e em verdade. Na obra de Cristo, nós somos feitos santificados, como nós lemos,
E nós devemos viver em conformidade com essa vocação que nós recebemos, né? Isso está em sintonia com o chamado que nós temos da parte de Deus, né? 1 Tessalonicenses, terminando já a nossa reflexão, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos o seguinte, no capítulo 4. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ainda nesse mesmo capítulo, verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O crente foi chamado por Deus a viver uma vida em santidade. Nós jamais devemos esquecer que sem a santificação ninguém verá a Deus. Carta de Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Nós somos feitos por Cristo santificados. Nós devemos viver uma vida em santidade, porque Deus não nos chamou para a pureza, mas Deus nos chamou para a santificação. A festa dos pães asmos aponta para essa verdade, que nós devemos viver uma vida em santidade. Santidade exige renúncia, exige reflexão constante e diária, como nós pensamos. Hoje nós vivemos um tempo difícil, um tempo estranho, tempo em que os crentes têm se interessado muito pelas coisas desse mundo e têm negligenciado os preceitos, os princípios simples da palavra de Deus. Será que, ao fazer assim, eles estão vivendo uma vida em sinceridade e verdade, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 5? Será que, quando nós colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas as coisas desse mundo, nós vivemos uma vida em santidade, agradável a Deus? Que essa reflexão, que essa festa solene, estabelecida por Deus ali os judeus, como nós lemos em Levítico 23, possa nos fazer refletir acerca dessa necessidade que nós temos de, como crentes no Senhor Jesus Cristo, de como servo de Deus, viver uma vida em santidade, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?